E jovens, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a história da história, em que a gente vai trabalhar um pouco com aquilo que a gente chama de história teológica, que é quando o pensamento histórico vai sofrer a interferência da Igreja Católica durante um período que a gente chama de Idade Média, tá bom? Antes, eu gostaria de comentar com vocês que para fazer as atividades da apostila, vocês precisam assistir esse vídeo todo, né? Acompanhar as informações que eu trabalho aqui antes de você fazer a leitura dos textos da apostila. Vamos combinar assim? Primeiro você assiste o vídeo e depois você responde as questões da apostila? Valeu, então. Dando seguimento, galera, o que a gente chama de história mitológica, né? É quando a Igreja Católica, como eu falei há pouco, começa a interferir na noção de história que a população europeia medieval vai ter. Então, eu já estou comentando com vocês que isso vai ser característico da população europeia e durante um período bem específico que é chamado de Idade Média, tá? É... Opa. Uma nova realidade, né, vai surgir nessa Europa depois do final do Império Romano, né, lá entre os séculos I ao século IV, quando o Império estiver um pouco bagunçado, com crise econômica, crise política, né, vai ter justamente o avanço de outras populações que os romanos vão chamar de bárbaros. Deixa eu só fechar isso aqui. Que os romanos vão chamar de bárbaros. E aí, o cristianismo, que era considerado uma seita periférica, marginal, pequena, ela vai se transformar com o passar do tempo numa religião grande e vai se transformar na religião oficial do Império Romano. E isso trouxe um impacto direto à noção de história. Né? Nós vimos no finalzinho da aula passada que história para os romanos tinha aquela função de história mestra da vida, né? A história, nós temos que olhar para o passado para saber como vamos seguir para o futuro. Essa noção vai sofrer um impacto muito grande com o avanço, né, com o crescimento do pensamento cristão, tá? A visão histórica do cristianismo passa a ser hegemônica, como fundamento e justificativa de toda a história da humanidade. Então percebam que aí já existe uma noção diferente, né? Entre os romanos, a história tinha aquela função de enaltecer, né, o imperialismo da cidade de Roma, servir de guia. Já o pensamento cristão vai introduzir uma outra noção, que é muito parecida com aquela que a gente tinha da narrativa mitológica, que dizia, né, os mitos explicavam, né, qual o sentido da vida, né, diziam de onde viemos, para onde vamos. A Igreja Católica vai, digamos assim, se aproveitar desse conhecimento dos romanos e vai elaborar ela própria a sua noção de história, misturando coisas, né, que foram formuladas por gregos e romanos com o pensamento religioso mitológico. Né? Então ela vai pegar o que já existia antes e vai meio que misturar esses dois pensamentos, o pensamento greco-romano com o pensamento mitológico. Tá? E o que vai nascer disso tudo? Vai nascer a ideia de humanidade, né? Não vai haver mais diferenças entre os grupos. Todo ser humano teria, né, essa história, essa trajetória, não importa, né, quem, né, de onde você veio. Né? O importante, no caso, seria a questão da conversão. Né? Para você participar dessa história, você deveria se converter ao cristianismo. Esse é um detalhezinho que aí eu comento um pouco depois. A influência do cristianismo é tão grande em nossa civilização que toda a cronologia do nosso passado é feita em termos do seu acontecimento central, o nascimento de Jesus Cristo. Lembram-se que nas aulas anteriores eu botei no quadro aquela linha do tempo e ela era dividida entre antes e depois de Cristo? Então,
O nascimento dele marca, de certa maneira, é uma da característica cronológica, né, mas marca a influência do cristianismo na nossa cultura, né? A história da humanidade seria o desenrolar, né, de um longo plano divino. Então, Deus teria planos para nós, né, e a história seria justamente, né, olha a interferência aí da divindade, a interferência dela dizendo, olha, eu tenho planos, vocês não sabem muito bem quais esses planos, então por que eu vou aprender história? Para tentar descobrir quais são esses planos de Deus, né? Então olha aí o objetivo da história para a Igreja Católica, né? Vamos seguir. A história ela continua tendo uma visão do tempo linear, cujo desenvolvimento é conduzido segundo um plano da providência divina. Então a história ela vai seguir uma linha e tudo o que acontece são planos da divindade, tá? É a volta à explicação sobrenatural, próximo ao mito e também cosmogônica. Então, lembrar aqui um pouquinho o que é cosmogonia, né? É um corpo de doutrinas, de princípios que podem ser religiosos, míticos ou científicos, que se ocupam em explicar a origem, o princípio do universo, né? Então, assim, digamos que a Igreja Católica vai se aproximar do que a gente chamou de narrativa mitológica, mas não será uma nova narrativa mitológica. Ela vai criar um estilo de contar história em que ela introduz nesse estilo de contar história os seus dogmas religiosos, tá? Essa forma de explicação histórica tornou-se hegemônica, ou seja, geral, predominante, por volta dos séculos 5 a 6, no início do período conhecido como Idade Média, que é quando se forma a chamada cultura europeia ocidental. Então, a história teológica, a história criada pelos, né, monges, padres, né, da Igreja Católica, essa história vai ser predominante durante todo o período chamado de Idade Média, né, tendo início lá entre os séculos 5 a 6. Apesar de não ser historiador, isso é uma grande questão, né, a pessoa que nós vamos trabalhar agora, ela não escreveu um livro de história, mas ele contribuiu para uma interpretação teológica da história. Essa pessoa foi Santo Agostinho, e o livro que influenciou muito o pensamento historiográfico chama-se Cidade de Deus, tá? Aqui a gente está vendo um pouco uma representação de quem é que foi Santo Agostinho, né? O nome dele é Agostinho de Hipona, que é a cidade de onde ele nasceu, e ele é conhecido, né, dentro da Igreja Católica como Santo Agostinho. Para ele, né, para Santo Agostinho, a realidade estava dividida em dois grandes planos. O plano superior, o plano de cima, o plano perfeito, né, é representado por Deus. Já o plano de baixo, que é imperfeito, seria representado pelos homens. O plano superior da realidade, né, o que é perfeito, o que tem a presença de Deus, nós vamos chamar de cidade de Deus. Enquanto o plano inferior, né, a gente vai chamar de cidade dos homens, tá? Então essa é a grande, vamos pensar assim, grande estrutura da obra, né, em que ele vai dividir o mundo, né, a realidade social entre esses dois planos. O cristianismo é uma religião eminentemente histórica, pois não prega uma cosmovisão atemporal, mas sim uma concepção que aceita o tempo linear, que se ordena em função de uma intervenção divina na história. Então, essa é a grande novidade do cristianismo em relação à narrativa mitológica, que ele vai situar suas questões no tempo. Então, ele vai marcar, né? Lembra-se que eu comentei que a narrativa mitológica ela era atemporal, acronológica, que a gente não conseguia situar direito os acontecimentos. Então, já a história teológica cristã, ela já vai ser totalmente diferente. Ela já vai ser uma história situada no tempo. Por que situada no tempo? Porque, segundo, né, os dogmas, as crenças cristãs, a divindade interferiu diretamente na realidade
e esse fato é conhecido como o nascimento de Cristo, né? Então é por isso que a história teológica e o cristianismo ele é totalmente temporal, tá? Para a fé cristã, o fato de o próprio Filho de Deus ter se feito homem é um acontecimento histórico situado de maneira concreta em um determinado lugar e época. Lembra que eu passei o exercício, né, do eu nasci há 10 mil anos atrás e vocês queriam, né, colocar os fatos, né, bíblicos lá no campo histórico? Então, para essa história teológica, esses fatos são históricos. Por quê? Porque é parte da crença deles, né? Eles acreditam que isso aconteceu. Só que aí eu passei uma atividade no próprio apostila da narrativa mitológica, que tem lá aquela pergunta, né? Como é que os cientistas olham para as histórias mitológicas? Aqui já está a resposta. Eles olham para as histórias mitológicas dizendo assim, ó, essa história aí depende de fé. Não temos evidências para poder comprovar que isso seja verdade. Então, os cientistas acreditam nas evidências, naquilo que o método deles revela. Então, eles procuram isso, os fatos. Já as narrativas mitológicas, elas não pertencem ao terreno dos fatos, ele pertence ao terreno da fé, da crença. Então eles só existem, eles só têm sentido, eles só têm um significado se você acredita. Então essa é a grande diferença entre ciência e religião. E aqui, só que aqui há uma busca de unir, parte do pressuposto que Cristo existiu, não preciso, né, é, acreditar nele, né? Ele existiu mesmo, então não preciso de uma evidência. Então, assim, parte-se disso para poder concluir que a história ela é a demonstração de que a divindade interfere, né, no cotidiano dos seres humanos. O sentido global da história da humanidade é revelado por Deus aos homens, e a Igreja Católica seria responsável pela orientação da humanidade em sua busca por salvação. Então, os seres humanos não sabem quais são os planos de Deus. Como é que se descobre? Seguindo o que a Igreja Católica, de certa maneira, prega. Porque ela, né, faz esse esforço de tentar compreender quais são os planos divinos, e aí a história teológica ela nos ajudaria, né, é um momento que nos ajudaria a entender que planos são esses. A história teológica, como eu já falei, ela é característica da Idade Média, né, entre lá os séculos V ao século XV. A Igreja Católica foi um elemento de unificação entre esses povos distintos, criando a ideia de unidade europeia entre os séculos IV ao VIII. Então, assim, a Europa, nesse período que a gente está falando, tinha vários povos diferentes, inclusive com crenças diferentes. O que é que a Igreja Católica vai propor? Todos nós somos seres humanos, todos nós somos filhos de Deus. Então você se converta, que aí você participará desse movimento de se descobrir quais são esses planos, né? Essa é que é a ideia da Igreja Católica, e essa é a ideia dela propagar esse tipo de história, tá? Nossa Constituição histórica está vinculada à formação da Europa, assim como os modos de vida, valores, atividades culturais, entre outras. Não apenas da Europa, mas da Europa também, tá, gente? Lembrar que nosso país é fruto da contribuição de povos distintos, os ameríndios, os africanos e os europeus também. A primeira parte da Idade Média é de regressão cultural e demográfica. A maioria da população era camponesa e analfabeta. Somente os membros da igreja, o clero, sabia ler e escrever. A Igreja Católica controlava a produção de conhecimento em suas abadias e universidades. As escolas elas não eram disseminadas e até as pessoas nobres, os proprietários de terra, eram pessoas analfabetas. Os escritos não religiosos, que a gente chama de leigos, só vão aparecer em grande quantidade entre os séculos XII e XIII,
com o momento histórico que nós chamamos de renascimento urbano e comercial. Então, assim, a circulação de ideias que não sejam religiosas através de livros vai ser hegemônico a partir do século XII. Então, assim, até o século XII, a maioria da população era analfabeta e seguia o que aqueles homens letrados, né, os monges, os padres, propagavam. Beleza? A história escrita na Idade Média não apresenta o mesmo rigor crítico de investigação que apresentava entre os gregos, nem a mesma procura de compreensão e explicação. Então percebam que eles não estavam preocupados em descobrir os fatores humanos, né, dos eventos. Eles, na verdade, queriam descobrir quais são os planos divinos para a humanidade. Então vejam que são preocupações distintas. Enquanto os gregos e romanos, né, que são herdeiros, né, de Hecateu e de Heródoto, buscavam os fatores humanos para explicar as guerras, os conflitos, a fome, por aí vai. Os historiadores medievais, os historiadores teológicos, eles queriam investigar quais eram os planos divinos, né, para a humanidade. Como é que a providência divina interferia, né, na humanidade? Então, a historiografia dessa época é composta, em grande maioria, de crônicas e de anais, em que se relatam fatos, mais do que outra coisa. Os cronistas, em sua grande maioria, composta de membros do clero católico, eram contratados por membros da nobreza. Poderia ser uma casa real, poderia ser de um duque, né, de um ducado, entre outros, para escrever a sua história. Então, as crônicas, elas escreviam a história dos reis, a história dos duques, as histórias dos proprietários de terras. Na narrativa histórica dessas obras, há uma vontade daquele que escreve em agradar quem os emprega. Tá? Não há uma preocupação desses historiadores em verificar se realmente os fatos relatados são de verdade. Então, o historiador chega para os membros da família, escuta esses membros, mas ele não tem nenhuma preocupação em verificar se aquelas histórias são verdade ou não. Grande parte do que era narrado foi coletado da tradição oral, sem se verificar se já existia algo escrito. A Idade Média é um período em que se vê, associada à predominância da fé, uma enorme credulidade geral. Então as pessoas, galera, não verificavam as informações. As pessoas não queriam saber se aquilo era verdade ou não, elas acreditavam em ponto. Então isso é uma das características do imaginário medieval. Acreditava-se muito em lendas fantásticas, no paraíso terrestre, na pedra filosofal, no elixir da vida eterna, em cidades todas de outro, né, de ouro, né, outro não, tá, gente? É ouro, entre outras coisas, tá? Depois eu conserto na hora de enviar para vocês. Então, assim, é só para vocês terem aqui no finalzinho exemplos, né? Deixa eu botar aqui o apontador. Aqui são exemplos do imaginário, de coisas que os homens e mulheres medievais acreditavam, tá? Então, toda essa mentalidade refletiu-se na forma de se escrever a história, na qual há uma grande presença do milagre, do maravilhoso, do impossível. Aos poucos, tudo isso foi sendo substituído por um melhor conhecimento do globo. E isso aconteceu a partir do século XIV, XV, o período chamado de Grandes Navegações. Como os europeus saíram da Europa em direção a outros continentes e houve aquela troca de saberes entre povos diferentes, eles começaram a perceber que aquelas crenças que eles tinham não eram bem assim, né? E nessa época também foram publicados estudos de geografia, cartografia, relatos de viagem, mostrando como é que são os outros povos. Tudo bem que de forma preconceituosa, mas mesmo assim dando uma ideia de que aquele mundo europeu não era o mundo, né? Ele era só uma parte do mundo. Houve uma renovação da visão do mundo como um todo e a escrita da história acabou refletindo essas alterações. Então, galerinha, assim tento passar para vocês o que foi esse período da história
teológica, né? Agora, eu gostaria que vocês fossem até o Google Sala de Aula e vocês vão encontrar 4 tipos de anexo, né, na tarefa. O primeiro você já acessou, que foi o vídeo que eu coloquei aqui no YouTube. O segundo é você dar uma lida no slide, né, que eu acabei de passar para vocês. Depois vocês vão pegar a apostila, que está aqui representada pelo ícone azul do documento do Google. E depois que você fez esse movimento de assistir ao vídeo, ler o slide e responder as questões da apostila, aí sim você envia as respostas para mim através do formulário. Tá bom? E aí, gostou dessa aula de hoje? O que é que eu poderia mudar para poder ficar melhor a aula? Comenta aqui embaixo se você estiver assistindo no YouTube ou comenta lá nos comentários públicos da nossa tarefinha, tá bom? Então, no mais, eu desejo a vocês uma ótima semana. Semana que vem tem mais videoaula para vocês, tá bom? Tchau!